Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverenda Madre, reverenda irmã, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós celebramos a festa de São Clemente I, São Clemente Romano, o terceiro sucessor de São Pedro, o quarto Papa da Igreja Católica, da nossa Igreja. Escutamos na leitura do Evangelho, Nosso Senhor fazendo a pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E nós escutamos a resposta dos apóstolos. Uns dizem que é João Batista, um grande profeta. Se nós fizéssemos essa pergunta nos dias atuais, nós veríamos que o mundo responderia: foi um grande reformador, um grande filósofo, um grande político, um grande líder religioso, talvez um revolucionário. E Nosso Senhor dirige a pergunta para os seus apóstolos, para aqueles que estavam ali presentes consigo, que conviveram com ele, que o acompanhavam. E vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, tomando a palavra, vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que Jesus é Deus, que se fez homem, sendo gerado no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para trazer para cada um de nós a salvação. E traz essa salvação morrendo na cruz, derramando o seu sangue. E para aplicar, meus amados irmãos, esses merecimentos da cruz, da sua morte, ele faz uma família. E esta família é chamada de igreja. E ele prepara para apresentar, para representar, para cuidar desta família, um pai. Ele vai para o céu e constitui aqui na terra ministros para cuidar do rebanho, para cuidar desta grande família que ele deixa. E este pai que o representa é Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nada poderão contra ela. Se Nosso Senhor, meus amados irmãos, vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque existe a possibilidade, vai existir as ocasiões em que as forças do inferno, as forças do mal, vão querer fazer mal contra a igreja, vão querer destruir a igreja, seja por dentro, seja pelas investidas por fora, no exterior e no interior. Mas Cristo promete: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em seguida vai dizer a São Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será também ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus. Dar as chaves, meus amados irmãos, significa dar também o poderio, significa dar a administração. É aquele que tem o poder também como o próprio dono da casa. E essa promessa que Jesus fez a São Pedro também passa para os seus sucessores até o dia de hoje. O santo que nós celebramos no dia de hoje é São Clemente I, que conviveu, conheceu São Pedro, conheceu São Paulo. Nós escutamos na epístola São Paulo citando Clemente. Conviveu então com algum dos apóstolos, foi, segundo a tradição da igreja, ordenado por São Pedro. Ele que formalizou o sacramento da crisma, aquelas palavras, o amém que nós respondemos, espírito de sabedoria e inteligência, a gente vai respondendo amém no sacramento da crisma. Foi São Clemente que formalizou. Governou a igreja numa época tão difícil, época de perseguições,
à igreja, e ele assim batalhava para a unidade dos cristãos, e foi denunciado por ser católico, por ser cristão, foi preso, levado para trabalhos forçados e depois foi condenado à morte. Neste lugar que que estava preso, aproveitou para santificar e para animar muitos cristãos que estavam ali presentes. Muitos cristãos que talvez estavam com sua fé enfraquecida, estavam ali neste ambiente também, presos, e ele foi animando a cada um deles, fazendo reviver a fé em nosso Senhor. E assim também, com certeza, eles doaram a sua vida por Cristo, assim como ele também vai doar a sua vida por nosso Senhor, derramar assim, entregar a sua vida. Ele amarraram no seu pescoço uma âncora e foi lançado ao mar. E assim, ele morre. Assim, meus amados irmãos, é a nossa igreja, a igreja católica que tem toda essa riqueza. Devemos sempre agradecer a Deus por nós sermos católicos, por podermos participar da igreja, da sua igreja. Uma grande família criada por nosso Senhor. Apesar das perseguições, a igreja nunca irá acabar. As portas do inferno não prevalecerão, porque quem cuida da igreja é Jesus. Rezemos, meus amados irmãos, no dia de hoje, pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos, e também que surja no nosso coração esse agradecimento. Muito obrigado, Senhor, por eu ser católico. Muito obrigado, Senhor, porque estou na vossa igreja, que me dá todos os meios para a minha salvação. É somente nós aproveitarmos, meus amados irmãos, a pergunta que Jesus faz para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles que estavam convivendo com Jesus. Essa pergunta também, meus amados irmãos, é dirigida a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós que também convivemos com Jesus, nós também que o escutamos tantas vezes nas leituras da Santa Missa, talvez nas leituras dos livros que nós lemos, nós escutamos como Jesus estivesse falando a cada um de nós. Nós escutamos nosso Senhor nas homilias dos sacerdotes, como Jesus estivesse falando a cada um de nós. Aquilo que toca no nosso coração é Jesus dizendo a cada um de nós. Nós escutamos nosso Senhor no momento em que nós estamos na sua presença, em adoração, no silêncio, nosso Senhor nos fala. E este Jesus, meus amados irmãos, quer que cada vez mais nós o conheçamos. E ninguém conhece, ninguém ama aquilo que não conhece. Para amarmos cada vez mais a nosso Senhor, procuremos conhecer cada vez mais a Ele. Que possamos pedir essa graça a São Clemente no dia de hoje. Ele que deu a sua vida por nosso Senhor, que defendeu a fé, defendeu a religião, que Ele possa nos auxiliar também a defender sempre a nossa fé. Dar a nossa vida, se preciso for, pelo Evangelho. Dar a nossa vida, se preciso for, por nosso Senhor. E que nosso coração surja essa grande gratidão a nosso Senhor, por nós sermos católicos, por pertencermos à sua igreja. Que São Clemente I Papa, São Clemente Romano, possa nos ajudar, nos auxiliar com as suas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.